Vamos chegando para mais uma lição Betel, sempre com aquela alegria de tê-lo aqui conosco. Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí. Toda semana nós estamos batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel. É um prazer enorme tê-lo conosco nessa aula. Eu espero que esteja tudo bem com você. Caso você não seja inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Acione o sininho, dá o seu like. Se você não gostar, não tem problema, dá o seu dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta. Lógico, isso aqui é uma sala de aula, então você tem o direito de participar com os seus comentários. É proibido não comentar essa aula. Nós estamos chegando na nossa lição de número 2, que tem uma temática muito relevante, que fala sobre adoração. A proposta de Faraó. Um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Qual proposta temos recebido no decorrer da nossa caminhada? Propostas várias, com certeza. Se posicionar a favor da fé para não cairmos na armadilha da mesma, é claro que será o que nos dará força para continuarmos nessa caminhada que é a caminhada da fé. E as armadilhas se apresentam a nós e estão diante de nós. Sempre o Satanás, quando ele não vem, ele manda um secretário, não é verdade? O textuário dessa lição diz: Moisés, porém, disse: Tu também darás às nossas mãos sacrifícios de holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Êxodo capítulo 10, verso 25. A verdade aplicada diz: devemos adorar o Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Os objetivos da lição é o que dará o norte ao professor para que ele não saia do rumo e tome atalhos do seu caminho. Estou falando do caminho da aula. Saber que Deus deve ser adorado, e somente Ele. Identificar o que afeta a nossa adoração e ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. Texto de referência está em Êxodo, capítulo 10, verso 24, 25 e 26. A nossa introdução diz: Moisés se negou a deixar os animais no Egito. E essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser o motivo de adoração e louvor a Deus. Todavia, o faraó aqui, que na figura simbólica de Satanás, fez as suas investidas por meio de proposta. Então fica atento, porque essas artimanhas são antigas e mesmo assim nós acabamos muitas das vezes se emaranhando nessas armadilhas. Adorando a Deus. Bom, primeiro que Deus é adorado pelo que Ele é e louvado pelo que Ele faz. Então, em qualquer circunstância, Deus será objeto da nossa adoração. Nós estaremos louvando ao Senhor por tantos feitos por meio de nós. E sempre louvaremos ao Senhor por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará para conosco. Principalmente, consumar a salvação para todos nós. Glória a Deus por esse grande ato de bondade e misericórdia. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 6:5, eu quero ler com vocês, e é importante que esse texto seja lido pelo professor para nós entendermos melhor esse conceito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora vamos ler um texto em Marcos, no Evangelho,
capítulo 12, verso 28, que Jesus está dando uma resposta aos fariseus. E respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eu já falei sobre esses mandamentos e eu quero voltar a falar a respeito dessa explicação. Por quê? A lição traz o texto de modo sintético, que virou uma máxima entre nós evangélicos, que é: amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso virou um clichê evangélico que não está na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada está a respeito do amor a Deus e do amor ao próximo, e do amor a si mesmo. Diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isto fala que nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa emoção. Coração aqui é uma linguagem figurada para falar do aspecto emocional. Você deve amar a Deus com toda a sua emoção, com toda a sua alma. Isso fala que o seu amor deve ser de livre e espontânea vontade por Deus. Isso fala da volição, isso fala da sua vontade de amar a Deus. De todo o teu entendimento, isso fala do teu intelecto. O teu intelecto, o teu conhecimento deve ser voltado também por amor a Deus. E de toda a tua força, de toda a sua energia. O amor a Deus envolve todo o aspecto da sua vida. E quando você fala que amar a Deus sobre todas as coisas, você não consubstancia o texto. O texto, ele vai muito além do amar a Deus sobre todas as coisas, quando você observa a riqueza de detalhes que está nesse texto. Nós estamos falando de amor a Deus, de adoração a Deus. E a adoração vai exigir todo o nosso ser, de maneira geral. Tá bom? Deixa o seu comentário aí se você não compreendeu essa explicação. Se você compreendeu, deixa também. O tópico 1, subtópico 1, diz: Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão e abandona o pecado e o adora com o coração sincero. Por exemplo, nós vamos ver em Êxodo 5, verso 1, que ensina que o deserto também é um lugar de adoração. A proposta de Deus para Moisés sair com o povo era caminhar para o deserto e no deserto ser adorado pelo povo de maneira livre. Livre sem oposição alguma, mesmo que isso fosse no deserto. Está passando por um momento difícil, está passando por um momento de escassez. Esse momento também é um momento propício de adoração a Deus. É o genuíno sacrifício de louvor a Deus. O tópico 1, subtópico 2, diz a adoração após a vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. A profetisa Miriam pegou o seu tamborim, dançou, cantou, e isso irradiou, isso inflamou todo o ambiente para que se voltasse para adorar a Deus. Eu quero ler um texto no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 1, dentro desse tópico, a adoração após a vitória. Poderíamos falar que após a vitória é mais fácil de adorar a Deus. Todavia, um adorador, ele adora antes, durante e pós a vitória. O primeiro livro de Samuel 17 vai falar a respeito de Davi e Golias, dessa guerra onde Davi ele vai levar alimento para os seus irmãos. Ele acaba entrando na peleja pela confiança que ele tinha
em Deus. O texto diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Eu quero fazer uso dessas duas expressões, Socó e Judá, porque Socó quer dizer espinhos e Judá quer dizer louvor. Fazendo um trocadilho dessas duas palavras, espinhos lembra momentos de aflições, momentos angustiosos, momentos de perdas, momentos que nos incomodam. Socó que está em Judá. Judá quer dizer louvor. A minha pergunta é: você consegue louvar a Deus em meio aos espinhos, em meio às turbulências, em meio às lutas? Você consegue extrair força lá do fundo da sua alma e adorar ao Senhor, mesmo no momento dos espinhos? Fica para a sua reflexão, quem sabe você pode até comunicar essa ideia com a sua classe para trazer uma reflexão. Se nós conseguimos adorar a Deus em meio aos espinhos. Porque Satanás acusou Jó de ser um crente fiel e adorador a Deus, porque ele era um crente de barriga cheia. Satanás falou para Deus: Jó não serve ao Senhor em vão. Jó é um crente de barriga cheia. Tira os bens dele e vê se ele não vai blasfemar na sua face. Quando ele vê que Jó não blasfema, ele lança uma segunda proposta. Toca no corpo dele. Já que os bens não mexeu com a estrutura de Jó, toca nele. Então você vai ver, ele vai blasfemar. Porque ser fiel com a barriga cheia é fácil. E aí Deus dá permissão. E Jó, mesmo assim, ele se prostra e adora a Deus. A armadilha da fé é o que nós estamos abordando nessa lição. Um convite ao compromisso ou uma armadilha à fé? Essa foi a proposta que Faraó fez para Moisés. 1:3 diz a razão da adoração a Deus. A palavra porquê nos versículos 1 e 19 de Êxodo 15 nos apresenta a razão de Deus estar sendo louvado pelo povo, que celebrou uma festa no deserto após a libertação da escravidão e a travessia a pés secos pelo meio do mar. Nossa adoração a Deus, ela não pode depender de circunstâncias. Eu devo adorar a Deus nos momentos bons, nos momentos maus, eu devo adorar a Deus nos momentos ruins, porque a adoração, ela não faz bem para Deus, ela faz bem para nós. É engano quando nós ouvimos as pessoas falarem que a adoração faz bem para Deus. A adoração faz bem para nós. Por que que Deus não procura a adoração? Ele procura o adorador. Porque o adorador é a essência. O adorador, ele se sente bem fazendo essa função de adorar o Senhor, independente das circunstâncias. O processo de adoração a Deus é um bem tremendo para a nossa alma. Com certeza você já teve experiência disso, seus alunos também, você pode conversar com eles isso. Quando você vai para o culto e você se rende, você se entrega, você sente a presença de Deus, o rendimento a Ele, você sai daquele culto leve. Você sai daquele culto, parece que você está flutuando, você sai daquele culto renovado. Por quê? Porque a adoração faz bem para você. E Deus, sabendo disso, quando Ele faz o requerimento de que nós devemos adorá-lo, na verdade, Ele está cuidando da gente. Ele está tratando de nós. Então, meu irmão, ao invés de murmurar e reclamar, faça como Abraão, que venceu a luta dando glória a Deus. Venceu a luta adorando a Deus. E não murmurando e reclamando, porque isso adoece a nossa alma. Aduba o sentimento doentio e só piora o nosso estado emocional e automaticamente cairemos na armadilha do Faraó, que está sempre com uma proposta e sempre buzinando nos nossos ouvidos. Isso não vai dar certo, não adianta, Deus não é contigo, olha o que você está passando. Adore a Deus.
O 2 diz, servindo a Deus com os nossos bens. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Êxodo 10, 24. Nós vamos falar nesse tópico sobre as 4 propostas que Faraó fez a Moisés, porque a Bíblia traz esse ensinamento para nós. O tópico 2.1 diz que a adoração não pode ser parcial, porque a verdadeira adoração, ela envolve todo o nosso ser em todas as dimensões da nossa existência. Por isso, Jesus dá 4 bases da adoração. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Em síntese, todo o nosso viver, todas as dimensões, elas devem se inclinarem em adoração ao Senhor. O 2.2 diz os bens como expressão da adoração. Faraó queria tirar os bens e enviá-los sem para que eles o adorassem de modo capenga. Vamos falar nisso. E o 2.3, honrando a Deus com nossos bens. E o verbo honrar remete à ideia de venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer, assim mais do que dízimos e ofertas. Vamos falar da proposta que Faraó fez a Moisés. A primeira proposta que Faraó fez está em Êxodo 8:25. Se você ler Êxodo 8:25, você vai encontrar lá. Sirvam a Deus no Egito. Ou seja, podem servir a Deus, podem adorar a Deus, mas não saiam daqui. Pode ser que a proposta de Satanás hoje não é nos tirar da igreja, é nos manter na igreja, todavia com alguns envolvimentos com as tarefas dele, com as propostas dele. Então ele diz, pode adorar a Deus, mas adore aqui no Egito. 8:25 diz. Qual a segunda proposta que o faraó faz para Moisés? No 8:28, sirvam a Deus fora do Egito, mas não vão muito longe. E quando você quer ir para longe do Egito, alguém fala assim, cuidado, vai devagar, olha o equilíbrio, olha o fanatismo, olha a religiosidade. Os próprios, não sei se poderia chamá-los de funcionários de Faraó, começam a nos adjetivar com vários adjetivos para que venhamos a perder o foco do propósito que Deus colocou dentro de nós. Segunda proposta, sirvam a Deus fora do Egito, mas não vai muito longe. Terceira proposta que Faraó faz para Moisés. Vocês podem ir, mas só vai os homens. Ficam as mulheres e as crianças. Ou seja, a proposta dele era, ó, vão vocês, mas a hora que vocês deixarem de existir, deixa de existir os adoradores na terra. Porque a descendência de vocês estão comigo, estão com Faraó. Então vocês vão e vocês se envolvam para lá com o adorador de vocês, mas a família de vocês vão perder. E o adorador vai deixar de existir com o tempo. Olha que proposta sagaz. Quantas pessoas que se envolveram e perderam a família? Não é uma proposta que aparentemente possa parecer boa? Se envolva, se envolva. Estou fazendo a obra de Deus. E a família? Ficou no Egito. Olha, isso aí é uma coisa séria, hein? Seríssima. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quarta proposta que Faraó faz para Moisés, baseado em Êxodo capítulo 10, verso 24. O texto vai dizer o seguinte, vocês podem ir, sirvam a Deus, mas os bens de vocês vão ficar. O gado, as ovelhas, as cabras, isso não vai. Isso vai ficar. Vocês vão embora. Qual a ideia que o faraó está emitindo? Vocês vão embora, vão sem gado, adore o Deus de vocês lá, mas adore a Deus de forma capenga. Olha o que Deus disse em Êxodo capítulo 3, verso 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto,
a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ora, se a proposta de Deus é que eles fossem para adorar a Deus e sacrificar-se a Deus, como que eles vão sem os animais? A proposta é: vocês vão, mas vocês vão ter uma adoração capenga, uma adoração em falta, uma adoração incompleta, uma adoração parcial. Vocês não vão ter a adoração que vocês querem. Moisés não negocia a proposta de Deus. Moisés vai até o fim e não aceita proposta nenhuma do faraó, que, na figura simbólica, seria o Satanás, aquele mesmo que levou Jesus lá no alto monte em Mateus capítulo 4. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Culto único, culto exclusivo para Deus. E Moisés seguiu a jornada e não caiu na armadilha, assim como Jesus não caiu nessa armadilha, nessa proposta que o Satanás fez para ele. O que você entende dessas propostas que Faraó fez para Moisés? A proposta que Satanás fez para Jesus. Já recebeu alguma proposta também? Bate um papo com o seu aluno, pergunta a ele, mas deixa ele responder para ele mesmo, salvo se ele quiser comunicar alguma experiência. O 3.3, para nós encerrarmos: servindo a Deus com o nosso melhor. O que Satanás queria era tirar o melhor e deixá-los capenga para servir a Deus. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás. Por isso nós temos no Decálogo 8 vezes a expressão não. Não, não, não. O 3.1 diz: Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Esse é o trabalho dele. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo o que lhe é próprio. A proposta dele vai ser sempre nos desviar do nosso foco. E quando ele não vier, ele vai mandar alguém. Essa é a estratégia dele e nós temos que ficar atento para saber quando ele está investindo por meio de alguém. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés. Nenhuma unha ficará no Egito. E Satanás, modelado em Faraó, ele não mudou as suas propostas. Ele está sempre fazendo propostas e aquelas pessoas cobiçosas automaticamente cedem às suas ardilezas. Logo, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio. Sóbrio é lúcido e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vossa volta, procurando alguém para devorar, procurando uma brecha, procurando um ponto para que ele possa atuar. A sobriedade, aliado à vigilância, faz com que nós fechamos essas brechas, também contando com Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele, fugirá de vós. Glória a Deus. O 3.2 diz: ofertando o melhor ao Senhor. Servir ao Senhor é ofertar com liberalidade, e Moisés não abriu mão dos animais, que seriam usados para adorar ao Senhor. Era o que Deus tinha falado. Moisés, ele não abriu mão da palavra de Deus. Ele não negociou a palavra de Deus. Ele foi fiel à proposta de Deus por meio da sua palavra. Então, toda a oferta que fosse oferecida ao Senhor deveria ser de animais limpos e domésticos. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais era um símbolo da reconciliação com Deus e da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. Todo o sistema sacrificial do Antigo aponta para Jesus Cristo, cuja morte na cruz efetuou o sacrifício definitivo. O 3.3 diz: não permita que Satanás roube sua adoração. Cuidado com o entretenimento. O entretenimento pode tirar-nos o foco da adoração. E ao invés de nós adorarmos, nós temos momentos de entretenimentos, e isso não é agradável a Deus. É sério
as coisas espirituais. Trate-as com seriedade. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências quanto às investidas de Satanás para nos enganar. Tanto quanto ao que é certo, quanto ao que é errado. Quem aceita suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. Para nos desviar da verdadeira adoração, ele nos leva a empenhar nossos bens, finanças em coisas que parecem inofensivas. E se você cair nessa proposta que está aqui, bebida, droga, cigarro, pornografia, não tem nem como considerar mais uma pessoa dessa como um crente. O que Satanás te oferece para tirar você do seu foco de adoração, do adorador, são propostas sutis, que aparentemente vai te trazer um auxílio espiritual. Caso contrário, essa proposta aqui, se você aceita e cede, você está longe de Deus há muito tempo. Agora, ele vai te oferecer riquezas, vai te oferecer negócios fáceis, vai te oferecer negócios que vai comprometer o seu caráter, a sua integridade, que automaticamente você pode pensar como Saul, no 1 Samuel capítulo 15, que ele teria que matar todos os amalequitas, todos os animais, e ele traz Agag e alguns animais com uma proposta de que trouxe para oferecer como sacrifício ao Senhor. São essas sutilezas que ele nos apresenta, com um tom de espiritualidade, um tom de que é para a obra de Deus. E automaticamente ele vai nos carcomendo por dentro e definhando a nossa alma. Que Deus nos guarde, nos ajude para ficarmos com o nosso radar espiritual atento, para não cairmos nos ardis de Satanás. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, ele fala a respeito do perdão. No 11 ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os seus desígnios ou os seus ardis. Até uma falta de perdão é uma brecha que você abre para a ardileza de Satanás. Isso para nós entendermos como ele é ardil. Nós não podemos nem superestimá-lo e nem subestimá-lo. Mas ele tem as suas propostas de modo sutil para tentar pegarmos. Fica essa lição e essa atenção para que nós não venhamos a cairmos nas suas armadilhas. Concluindo essa lição abençoada, é importante estarmos atentos ao conselho e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. Meu amigo professor, professora, superintendente, pastor, pastora, a minha oração é que o Espírito Santo te use de modo sobrenatural no momento da ministração dessa aula. Se essa aula serviu para você, ou se tem servido, mais uma vez eu quero lhe pedir, deixe o seu comentário. Inclusive eu quero agradecer a Marisa, que deixou o seu comentário dizendo que as aulas têm sido bênção para a vida dela. Obrigado, Marisa, que Deus te abençoe o seu esposo Nielson, e vamos falar a palavra de Deus como ela é. Deus abençoe a todos nós.